servido um café especial depois da escola bíblica. Então, a gente toma aquele café gostoso às 10 horas e 10h30 tem um culto, agradecendo a Deus por mais um ano de vida da nossa ONG, Jardins Cultivando Vidas, que está também, no próximo fim de semana, fazendo aí uma feira beneficente, que vai ser sexta à tarde, começando 5 horas até a noite, e sábado no mesmo horário. Então, toda a igreja é convidada para vir na feira. A feira vai ser aqui na casa, aqui na ONG Jardins Cultivando Vidas. Aceitamos doações para a feira de alimentos e aceitamos também que você venha vender o seu produto. E todos os irmãos convidados. Pode convidar amigos, pessoas do bairro. Então, esse fim de semana vai ser bem legal aí, de festa, sexta, sábado e domingo, da Jardins Cultivando Vidas, ok? E para a festa continuar, eu vou passar aqui, hoje, durante o culto, essa lista do almoço da igreja, dia 13 de dezembro. Atenção, queridos, alguns estão conversando, gentileza. Meus irmãos, o aniversário da igreja vai ser dia 13 de dezembro, 9 horas, com a palavra pelo pastor Fábio, lá da primeira igreja. 10h30, nosso culto de ação de graças, com os irmãos de Mata da Praia, que vão ministrar aqui o louvor, uma palavra boa também. E meio-dia, meio-dia e meia, será o nosso almoço, e à noite, novamente, teremos um outro culto, com outra dinâmica, com outros momentos importantes. Mas eu queria falar especialmente do almoço. A SAF da nossa igreja, a Sociedade Auxiliadora Feminina, teve uma ideia brilhante, que nós estamos aí encorajando a acontecer para a glória de Deus. Qual é a ideia? Cada pessoa que virá para o almoço, além de pagar o seu próprio almoço, conforme está aqui, vai doar um prato. Para que não fique aquele monte de prato diferente, as irmãs fizeram uma pesquisa de preços e qualidade. E um prato bom mesmo, ele vai de 10 a 20 reais, um prato bom, né? Bacana. Mas a gente achou um prato de porcelana da marca Schmidt, que é uma excelente marca, lá na Vila Rubim, e no valor de 8 reais. Se você puder passar lá e comprar esse prato, é melhor, um prato fundo, branco, da Schmidt. Se você achar que fica difícil, deixe esse dinheiro antes do almoço, aí tem que ser antes, tem que ser os próximos dias, né? Ou com os diáconos da igreja, ou com a SAF, ou com a secretaria da igreja, para que nós mesmos possamos juntar esses recursos lá e comprar. Então, se sua família tem 4 pessoas, 4 pratos, 32 reais, você vai estar abençoando a cozinha da igreja com pratos novos, ok? Agora, essa lista aqui é para quem vai vir no almoço. Se você não puder doar o prato, não tem problema, pode vir no almoço assim mesmo, vai comer em prato de plástico, tá certo? Nós vamos comprar e você vai comer no prato que a gente vai comprar descartável. Então, não precisa deixar de vir no almoço por causa do prato. Mas essa lista aqui, eu preciso que você coloque o nome para que a gente possa organizar o almoço, tá certo? Então, se você virar no almoço, coloque o nome de pessoa por pessoa, e se é uma criança de 6 anos, marca um X na frente ali, e de 10 a 11 também. Se for adulto, é só colocar o nome, não precisa de marcar nada, ok? Então, vamos passar essa listinha. Esses são os nossos avisos. Queremos glorificar a Deus pela vida de todas as pessoas que nos visitam nessa manhã. Queria pedir às pessoas aqui da nossa igreja, por favor, fiquem em pé um minutinho. O pessoal aqui da igreja fica em pé. Você que está visitando, pode ficar sentadinho aí. Veja se tem algum visitante perto de você, estenda ali a mão, saia do seu lugar e dê-lhe as boas-vindas em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos saudar bem forte nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esta igreja pode ser sua se você quiser. Pode se assentar. Queria convidar você agora a baixar sua cabeça, estar orando ao Senhor em silêncio, enquanto damos início ao nosso culto matutino, com um prelúdio preparado pelos nossos irmãos do Verso Livre, pelo Ministério de Louvor. Vamos nos preparar
quietando o nosso coração para adorarmos a Deus juntos nesta manhã. Mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o vosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. A ti, Senhor, seja dada toda a glória, todo louvor, toda exaltação, toda ação de graças sejam dadas ao teu nome. Tu que és poderoso, que és grande, que és tremendo, que está acima dos céus, que domina sobre tudo, queremos render toda a glória ao Senhor. E enquanto nos reunimos, ó Deus, para fazê-lo, para adorar o Senhor, para bendizer o Senhor, para glorificar o nome do Senhor, te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre, ó Deus, ao coração da tua igreja aqui reunida em teu nome, Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1.
Vamos fazer uma leitura alternada dos versículos 3 até o 14, do 3 ao 14. Efésios, capítulo 1, de 3 a 14. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos sigam com os versículos pares. Assim diz a palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Assim como, vamos todos? Irrepreensíveis perante Ele e por amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, Para louvor da glória de sua graça, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua verdade e louvor da sua glória. Amém. A palavra de Deus nos declara que toda a bênção espiritual está sobre a igreja do Senhor. É interessante que algumas pessoas já chegaram a postar recentemente no Face que muitas pessoas, muitos cristãos dizem assim para o outro: olha, o melhor de Deus está por vir na sua vida. E alguém recentemente postou que o melhor de Deus já veio à nossa vida. E o nome dele é Jesus Cristo. E esse texto fala que, pelo propósito de Deus, pela graça de Deus, Jesus Cristo veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós, se humilhou, se entregou para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós, que éramos inimigos de Deus, pudéssemos nos achegar a Deus, agora como amigos, como filhos. Deus nos adotou como filhos em Jesus Cristo. Isso é uma bênção, irmãos. Isso é uma bênção. Mas ao mesmo tempo que a gente tem a graça, o sistema do mundo nos ensina a carregar culpa, a merecer alguma coisa, a ter mérito, a seguir com a meritocracia. E a palavra de Deus está dizendo, olha, toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus já está sobre sua vida, porque o Senhor Jesus morreu. E a Bíblia diz, né, João revela, o discípulo do amor revela: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, esse de quem o texto que nós lemos fala: a Ele toda a glória, a Ele toda a honra. Então, irmãos, se aquilo que você cometeu essa semana, que você falou, não, Deus não vai me aceitar mais, aquilo que você cometeu essa semana, que você ficou com vergonha de Deus, aquilo que você não teria coragem de falar para outras pessoas, Deus, esse Deus todo-poderoso, Deus de graça, Ele quer ouvir isso dos teus lábios, Ele quer ouvir isso do teu coração. Confessa a Ele todo pecado, e todo pecado, em nome de Jesus Cristo, será perdoado. E depois que você passar um tempo confessando os pecados ao Senhor, vou pedir ao pastor Ronildo que ore agradecendo a Deus pela graça de sermos perdoados pelo Deus Todo-Poderoso.
Senhor nosso Deus, nós estamos gratos porque o Senhor tem, com tua bondade, nos atraído a este lugar para, juntos como igreja do Senhor, adorar o Senhor, ouvir a tua voz. Mas, de fato, Senhor, quando a gente se encontra de maneira especial, ó Deus, neste culto santo ao Senhor, nós nos defrontamos com nossa pecaminosidade, com as nossas dificuldades, mas nós te glorificamos porque este confronto, ó Deus, dura só o tempo do teu Espírito Santo nos lembrar do teu amor, da tua graça, do teu perdão. Ó Deus, eu sei que o Senhor abraça cada um que está aqui, que já entregou a sua vida ao Senhor, que já recebeu como Salvador de suas vidas, como filhos amados. E como filhos amados, o Senhor os limpa, o Senhor os liberta, o Senhor os cura, o Senhor opera maravilhas. Deus, em nome de Jesus, enquanto adoramos, cantamos, ouvimos a Tua palavra, que o Senhor opere o Teu querer em nós. Faze-nos cada dia mais pessoas achegadas ao Senhor. Que nada, nada, nada de fato separe-nos da comunhão preciosa com o Senhor. Não somente nesse culto, mas todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Nós temos alegria, meus irmãos, nesta manhã, de receber aqui um casal servo do Senhor, que está indo para missões transculturais. Queria convidá-los aqui, o Eduardo e a Fernanda. Eles são membros da Primeira Igreja Batista de Vitória. Para quem não conhece, Fernanda é irmã da Gabriela Soela, que é membro aqui da igreja. Nós nos conhecemos quando a gente veio para cá. E eles vão falar um pouco mais sobre o que Deus tem falado à vida deles. Queria que os irmãos os ouvissem com muito carinho, sabendo que é uma bênção, um privilégio tê-los aqui nessa manhã. Sejam bem-vindos. Meus irmãos, bom dia. É para a gente um grande prazer poder compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem nos falado e tem nos desafiado. Como o pastor disse, nosso desafio é, então, de seguir para a China. Nós temos chamado esse nosso ministério de China, escrevendo uma nova história. E o que Deus tem colocado em nossos corações é, então, de seguirmos para aquele país, para ali, através das nossas profissões, da nossa profissão, demonstrar o amor de Jesus àquele povo. Antes de falar especificamente sobre o nosso projeto, eu queria dar alguns dados aqui para os irmãos entenderem o tamanho desse desafio. Se nós formos pensar no status da evangelização mundial hoje, apenas em torno de 30%, em torno de 2 bilhões de pessoas são cristãos. Desses 30%, apenas 10% dos cristãos são realmente envolvidos com a obra missionária e com a grande comissão. Esse mapa, ele dá para a gente uma referência de como é a população cristã no mundo. Se nós formos ver, na região da Ásia, há uma concentração muito pequena de cristãos, mas na região leste da China, nós já temos uma grande proporção de cristãos naquela região. Nesse mapa, nós confrontamos as duas situações, o povo cristão, que é os que são pintados de azul, com aqueles que não são cristãos ou povos não alcançados, que não tiveram acesso de fato à mensagem do Senhor. E nós vemos que agora sim na Ásia, no norte da África, há uma grande preponderância de povos não alcançados, daqueles povos que não tiveram acesso e contato com a palavra do Senhor. Esse povo não alcançado que a gente fala, ele tem uma preponderância, principalmente na região que a gente chama de Janela 1040, é um povo que tem grande carência da palavra de Deus, mas não só da palavra de Deus. É um povo que também possui pior acesso a saneamento básico, menor nível de desenvolvimento social, menor nível de desenvolvimento humano, maior taxa de mortalidade infantil, maior taxa de analfabetismo. Então, é uma região onde há grande carência da palavra de Deus e também grande carência econômica social. É um grande desafio. Na Bíblia, se a gente for ver, existem mais de 2.000 passagens relacionadas à pobreza e a necessidade de nós, cristãos, servos do Senhor, olharmos de uma forma especial para o pobre, para o aflito, para o necessitado.
Como que a igreja tem respondido diante desse tão grande desafio no mundo? Se nós formos ver, apenas 2% dos obreiros cristãos estão sendo enviados para essa parte do mundo não alcançado. Essa parte do mundo, que é aquela janela 1040 que foi mostrada, ela inclui aproximadamente 4 bilhões de pessoas. E apenas 2% dos obreiros têm sido enviados para essas regiões. 18% para um mundo não cristão, mas que já é evangelizada. Em torno de 80% dos obreiros, dos missionários, são enviados para países que já são cristãos. A presença de missionários, então, principalmente na região do norte da África e na Ásia, há uma pequena proporção de missionários. Nesse mapa mostra que toda essa parte vermelha mais escura são menos de 20 missionários para cada 1 milhão de pessoas. O desafio é grande, até no envio missionário, porque 95% dos cristãos que são envolvidos ministerialmente focam em pessoas da sua própria cultura. Desses que focam nas outras culturas, ou seja, desses 5% que focam em outras culturas, 80% a 90% dos missionários transculturais focam em pessoas já evangelizadas. Então, alcançar esse povo não alcançado, não evangelizado, é um grande desafio. Os gastos, o dinheiro que tem sido investido em missões também está sendo dividido de uma forma desproporcional, sendo que apenas 1% do investimento financeiro que é feito no mundo em missões é para alcançar os povos não alcançados. Apenas 12% é para este mundo não evangelizado. Há uma grande desproporção também no grau de investimento financeiro que nós, como igreja, temos feito nesse mundo não alcançado. Há estatísticas que falam que a cada R$100 que são doados às igrejas, apenas R$5 são direcionados para missões e apenas 5 centavos são direcionados para alcançar esse povo não alcançado. Esse é o nosso grande desafio hoje. O nosso grande desafio, o nosso projeto, então, é de nós seguirmos para a China, para essa região, para essa província chamada de Yunnan, está na região sudoeste da China. A China é um grande desafio, tem em torno de 1,4 bilhões de pessoas. Isso significa que no mundo hoje, a cada 5 pessoas no mundo, uma é chinesa. Isso significa que a população é como se fossem 7 vezes a população do nosso país. É um grande desafio essa população. Na província de Yunnan, que é o foco do nosso projeto, aproximadamente 46 milhões de pessoas vivem nessa província apenas. Ali, para os irmãos entenderem, essa província ela já está próximo à Cordilheira do Himalaia, próximo ao Tibete, faz divisa aí com Mianmar, com Laos e com Vietnã. Esse gráfico mostra para a gente como está a situação do cristianismo dentro da China. Nos últimos 20 anos, aproximadamente, o cristianismo na China cresceu muito. Nós saímos de aproximadamente 20 milhões de pessoas para um salto de talvez mais de 100 milhões de cristãos na China nos últimos 20 anos. No entanto, isso chega a próximo a 5% apenas da população chinesa. Ainda é um grande desafio, mesmo com todo esse crescimento. No povo chinês, há diferentes grupos étnicos que compõem o povo chinês, aproximadamente 92% são de grupo étnico Han, que é o chinês que a gente conhece, a imagem que a gente conhece, mas há outros povos. Esses povos, especificamente a província onde nós vamos trabalhar, há mais de 20 povos como esses, que têm uma cultura própria, uma língua própria, religião própria, toda uma diversidade cultural nessa região. Alguns desses povos não alcançados, alguns desses povos especialmente carentes, especialmente necessitados e discriminados dentro da própria China. Nosso projeto, então, é seguirmos para trabalhar no sudoeste da China, um local de grande diversidade cultural, de grande desafio, de uma população muito grande e pouco evangelizada, apenas em torno de 5%, trabalhar com essa organização que é a Bless China International, é uma organização que trabalha há mais de 20 anos nessa região, com um foco especial no cuidado do pobre e do marginalizado. Atuando na área de saúde,
na área de desenvolvimento social, na área de educação, na área de melhoria de técnicas agrícolas, de melhoria de formas de captar água potável. Então, aqui nós temos algumas fotos da atuação, tanto na área, em diversas áreas relacionadas à saúde, em diversas áreas também relacionadas a melhorias de técnicas agrícolas. Como a gente disse, é um local muito pobre, é um local onde o nível de desenvolvimento é muito reduzido. Então, nós podemos ver pelas fotos que são técnicas realmente muito antigas, muito ultrapassadas, e isso está diretamente relacionado à pobreza do povo. E essa organização tem atuado, então, para tentar agir de forma relevante, melhorando as condições do povo. Nosso projeto é seguirmos para trabalhar junto à BCI, que é essa organização, e nós vamos seguindo junto com a CEPAL, que é a agência missionária. A CEPAL é uma agência missionária que atua há mais de 50 anos dentro do Brasil e que faz parte de uma rede global e que tem um foco principalmente de igrejas saudáveis trabalhando juntas para alcançar as nações. E um dos focos da sua atuação é trabalhar com líderes, é trabalhar com cristãos no discipulado, na formação de uma liderança saudável para que isso possa acontecer. Nosso desafio, nosso ministério, então, nosso objetivo é de servir a Igreja Evangélica Chinesa, respeitando toda a sua cultura, a sua história, a sua estruturação, conforme as necessidades locais, mas com um enfoque específico no discipulado e na formação de lideranças, já que é uma igreja jovem, que tem crescido muito, mas que por questões ainda de restrição ao Evangelho, ela precisa sempre se formar em pequenas comunidades. Então, há necessidade grande de formação de discipulado, de formação de uma liderança saudável. Nosso enfoque também é servir a população por meio da medicina. Eu sou médico. Servir, então, por meio da medicina, nesses contextos, principalmente de maior carência, servindo ali com o nosso trabalho profissional. Eu sou médico, Fernanda é advogada, e nesse primeiro momento a gente atuaria principalmente com a medicina. A nossa estratégia, então, é o acesso ao país, inicialmente para estudo da língua e da cultura, e num segundo momento nós estaremos trabalhando junto com a igreja chinesa, exercendo a medicina, principalmente com essa organização, com a BCI, nesses locais que são tão carentes. Nosso desafio para os irmãos, para a igreja, é que os irmãos participem desse ministério conosco, que os irmãos se envolvam nesse ministério. O desafio é muito grande, nós entendemos que esse ministério é muito maior do que nós mesmos, e a única forma de nós podermos responder a esse desafio que o Senhor tem nos colocado é através do envolvimento junto com a igreja, o envolvimento com os irmãos. Então, nós desafiamos os irmãos a orarem, a se mobilizarem para olhar por esse povo não alcançado, e desafiamos os irmãos também a contribuírem com esse nosso ministério. O convite de Deus é para que a gente seja junto nessa missão, na missão de Deus, de reconciliar o mundo consigo mesmo, de reconciliar toda essa criação. O nosso convite é se juntar nessa missão, sabendo que nós temos diferentes funções. Deus tem nos chamado para que a gente possa ir, para aquele local. Agora, nós só podemos ir se todos nós, se como igrejas, entendermos a nossa missão. E esse é o nosso desafio para os irmãos. Que os irmãos participem conosco nesse ministério, que os irmãos possam se envolver conosco. Nós trouxemos esse folder, que é um folder que tem algumas informações a mais sobre a gente, sobre o nosso ministério. E seria um prazer poder compartilhar um pouco mais com os irmãos. Nós temos enviado cartas mensais informando sobre o que tem acontecido. Então, ao final do culto, se os irmãos se sentirem incomodados por Deus para participar também desse ministério, queremos pedir que os irmãos nos procurem, que a gente vai ter grande prazer em compartilhar um pouco mais com os irmãos, passar os nossos contatos, entregar esse folder, para que a gente possa seguir junto para responder esse grande desafio que o Senhor tem colocado para nós, individualmente, para ir, mas para toda a sua igreja, para se envolver e mostrar o Senhor ao redor do mundo. Muito obrigado, irmãos. Senta aqui no banco, que eu quero falar uma coisa.
Meus irmãos, nós podemos ajudar orando, indo, contribuindo. E quanto à questão de contribuição, existem duas formas. Quando a igreja, como liderança, toma uma decisão e resolve investir, mas também quando o membro da igreja, individualmente, sente-se movido por Deus para investir. Então, as duas formas são bíblicas, são legítimas, então fique à vontade para você fazer de uma forma ou de outra, para procurá-los e fazer a parceria. Com alegria, nós encorajamos os irmãos a isso. Nós vamos orar por vocês. Antes disso, queria que o Wallace viesse aqui falar também sobre questão missionária voltada para a criança. Né? Crianças, vocês especialmente, pais, por favor, prestem atenção, porque isso também é missões. Paz, igreja, bom dia. Como o pastor falou, sou Wallace, sou lá da Jocum Vitória. Sou mineiro, mas estou servindo lá faz 1 ano. Antes de eu falar um pouco sobre o acampamento, eu gostaria que passasse o vídeo. Não sei se o áudio dele vai ficar muito bom, porque a gente recebeu esse vídeo lá da sede nacional de Kings Kids. Mas eu acho que vai dar para ouvir. Todos procuramos nosso lugar neste mundo, nosso espaço neste grande quebra-cabeça que é a vida. Todos queremos fazer algo que fique para a história. Queremos ser lembrados e queremos ser relevantes. Mas como fazer com que tudo isso aconteça? A resposta é simples. Tenha um coração obediente a Deus. Relevância não está nos grandes feitos, nem na quantidade de amigos nas redes sociais. Nossa relevância está em ouvir a Deus e obedecer. Isso nos fará estar no lugar e tempo certo. Ser relevante é viver uma vida santa e íntegra, esperando e apressando a vinda de Jesus. É ter uma vida marcada por testemunhos de fé, por andar com Jesus e ser movido pelo Espírito Santo, para que as pessoas encontrem através de nós com o amor, a graça e o estilo de vida do reino. Ser relevante não é ter reconhecimento, e isto muitas vezes acontecerá no anonimato, longe dos holofotes, nas coisas pequenas do dia a dia. Um coração obediente é a chave para fazermos história. Esse é o nosso tema, né? É coração obediente, vida relevante. Né? E Deus está mobilizando o Brasil para estar instruindo as crianças e os adolescentes a ter um coração obediente a Deus, a ser relevante, né? E relevância é aquela coisa que não tem nada a ver com os holofotes, não tem nada a ver com as posições, mas tem a ver com a obediência. Coloca a imagem da informativa, fazendo favor. Então, o nosso acampamento, ele vai ser em 2 lugares, né? Vai começar em Vila Velha, o tempo teórico, ele é dividido em 2 momentos. Tempo teórico, onde as crianças e adolescentes vão ter ministrações, vão ter aulas sobre missões, sobre coração paterno, meditação, intercessão, e também aula estratégia artística, dança, teatro e outras expressões artísticas. E no tempo prático, eles vão para as ruas. É a chave para fazermos história. Relevante é viver uma vida santa e guiada por testemunhos de fé, por andar com Jesus e ser movido pelo Espírito Santo, para que as pessoas encontrem através de nós o amor, a graça e o estilo de vida do reino. Ser relevante Está fazendo parceria de alugar e depois nós vamos nos locomover para lá. O acampamento ele vai acontecer no período de férias, de 10 a 24 de janeiro. Ele é um acampamento integral, onde as crianças vão ficar lá, vão dormir lá, vão passar o tempo lá. É aberto para receber os pais também, para visitar as crianças. Deixa eu ver o que mais está faltando. Idade. Participante, os que vão participar do acampamento, é de 8 a 18 anos. Crianças abaixo de 8 anos, é necessário que os pais vão, porque geralmente não dormem sozinha, né? Tem dificuldade de ficar sozinho no acampamento por tanto tempo. Então, tem gente que leva criança abaixo de 8, mas os pais também vão, porque ele é um acampamento para família. Então, é de 8 a 18 anos,
E para obreiro é acima de 18 anos, que é aqueles que vão servir as crianças, que vão ajudar na mobilização, no treinamento delas. Então é isso. O valor, né, desse acampamento, incluindo toda a logística, alimentação, tudo dentro do acampamento, para os participantes é de R$400. São R$50 de inscrição e 350 que vai cobrir as 6 refeições por dia, uniforme, o valor do sítio também que a gente está fazendo parceria e o transporte de Ponta da Fruta para Guarapari para o tempo prático. E o obreiro é R$250 mais 50 da inscrição, que inclui tudo isso também, né? Estratégia como está ali, a celebração, dança e teatro e outras expressões artísticas. Então, é isso que Deus tem falado conosco, né? Muito em Kings Kids Brasil, essa questão de um coração obediente a Deus, de uma geração que ama o Senhor, uma geração que quer mesmo ver o reino de Deus sendo expandido, né? E eu falo de Kings Kids porque Kings Kids que me lançou em missões. Eu conheci, Deus me deu o chamado quando eu tinha 16 anos, mais ou menos. Deus falou comigo que eu estaria entre as nações e meu ponto de partida, né, é aqui em Flechal 2, e é de Flechal para as nações, em nome de Jesus. E eu fico muito feliz de ver pessoas que se importam, que amam o reino de Deus e que querem alcançar as nações. Obrigado, pastor. Vamos ficar em pé toda a igreja? O Ministério de Louvor nos conduzirá em cânticos de louvor ao Senhor. Mas antes vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do Wallace, todos os irmãos da Jocum, no Brasil, fora do Brasil, que tem abençoado tanta gente, tanto lugar. Rogamos especialmente que o Senhor mova as nossas crianças, adolescentes, a terem um coração obediente ao Senhor em nome de Jesus. Mova os pais a investirem em seus filhos, a amá-los, gastar tempo com eles, e que essa campanha de Kings Kids seja uma bênção para, ó Deus, a vida de nossas crianças e adolescentes. Rogamos, Senhor Deus, pelo Eduardo e pela Fernanda, que tem se disposto, ó Deus, a deixar o Brasil para estar servindo ao Senhor e ao povo chinês. Deus, em nome de Jesus, toda provisão espiritual, emocional, financeira, o Senhor já tem para a vida deles, em nome de Jesus. Deus, e que esta igreja, gente dessa igreja, também seja, ó Deus, missionária na China através desses irmãos. Deus, continue abençoando o teu povo nesta manhã, enquanto entoamos cânticos, ó Deus, que a tua graça, o teu poder, tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores, e que possamos ter, ó Deus, profunda comunhão com o Deus que nos ama e que nos chamou, em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus em Filipenses capítulo 1, lá no verso 9, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, diga, declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós louvamos e adoramos aquele cujo nome está acima de todos os nomes. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder,
Ele é o Deus forte. Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, Todo-Poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. Messias, O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Todo louvor seja dado àquele que é soberano, que reina sobre as nações. Reina o Senhor, Todo-Poderoso, a Ele o domínio, a honra e o louvor. Ele é soberano, dirige nossas vidas, pois tudo Ele faz para o bem dos que o amam. A Ti, Senhor, rendemos glória, o poder, a majestade, o louvor. nós te adoramos, Em espírito, em verdade, a Ti, Senhor, rendemos glória, o poder, a majestade, o louvor. nós te adoramos, Em espírito, em verdade. Reina o Senhor, Todo-Poderoso, a Ele o domínio, a honra e o louvor. Ele é soberano, dirige nossas vidas, pois tudo Ele faz para o bem dos que o amam. A Ti, Senhor, rendemos glória, o
Louvamos o Teu nome, Senhor Jesus, porque depois do Senhor deixar o céu, se encarnar, se humilhar e morrer a morte de cruz em nosso lugar, o nome do Senhor está exaltado, acima dos céus e da terra. E todo joelho há de se dobrar, e toda língua há de declarar que o Senhor Jesus Cristo é Senhor, que o Senhor reina sobre todo o universo, que o Senhor reina sobre nossas vidas. Nós louvamos o Teu nome. Irmãos, na vez passada que a Verso Livre teve ministrando louvor aqui na igreja, a gente ensinou um cântico, pelo amor ou pela dor. A gente vai cantar ele de novo com o violão, só para a gente lembrar, e depois a gente entra com todos os instrumentos. Vamos lá? Teu amor derramou, sofreu a nossa dor, veio a nós, mudou a nossa história, e em Jesus nos deu a chance de recomeçar, nova vida e tanto pra compartilhar. De novo, teu amor. Teu amor se derramou, sofreu a nossa dor, veio a nós, mudou a nossa história, e em Jesus nos deu a chance de recomeçar, nova vida e tanto pra compartilhar. Só vocês essa parte, vai. Teu amor veio a nós, mudou a nossa história, e em Jesus nos deu a chance de recomeçar, nova vida e tanto pra compar. Por isso nós podemos dizer, ó, e hoje certamente não seguimos sós, tudo se renova quando ouvimos sua voz, pelo amor ou pela dor, que seja tua mão a nos guiar, pra bem perto de ti, Senhor, pra bem perto de ti, Senhor. Vamos pegar essa parte. Hoje certamente não seguimos sós. E hoje certamente, só o pessoal pegar. E hoje certamente não seguimos sós, tudo se renova quando ouvimos tua voz, pelo amor ou pela dor, que seja tua mão a nos guiar, pra bem perto de ti, Senhor, pra bem perto de ti, Senhor. Devo aprender? Enquanto a gente canta junto, os irmãos terão a oportunidade de trazer a Deus seus dízimos, suas ofertas, como adoração ao nome do Altíssimo. Teu amor se derramou, sofreu a nossa dor, veio a nós, mudou a
a nossa história. E em Jesus nos deu a chance de recomeçar. Nova vida e tanto pra compartilhar. E hoje certamente não seguimos sós. Tudo se renova quando ouvimos tua voz. Pelo amor ou pela dor, que seja tua mão a nos guiar pra bem perto de ti, Senhor, pra bem perto de ti, Senhor. Teu amor se derramou, sofreu a nossa dor, aleluia, veio a nós, mudou a nossa história. Em Jesus. E em Jesus nos deu a chance de recomeçar. Nova vida e tanto pra compartilhar. E hoje certamente não seguimos sós. Tudo se renova quando ouvimos tua voz. Pelo amor ou pela dor, que seja tua mão a nos guiar pra bem perto de ti, Senhor, pra bem perto de ti, Amém. Que o Senhor nos guie, nos oriente em toda a nossa vida. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queremos convidar rapidamente aqui pastor Eudi, que vai estar ministrando a palavra para nós, os aniversariantes da semana. Mesmo que seu nome não esteja no boletim, venha. Queremos orar pela sua vida. Mas aqui tem Marlene, Albeni, Marilene, Kelly, Cristina, aniversário de casamento, Bruno e Gisele. Vamos orar, agradecer a Deus. Também a gente queria chamar para estar aqui juntos. Sei que vai fazer um movimento aí, mas um movimento bom. Não vai embora, Daniel. Queria chamar os músicos. Vem cá, é dia do músico. Você que canta, que toca, que celebra com esse dom tão lindo de Deus, é dia do músico, né? A Igreja Presbiteriana em Jardim Camburi é privilegiada por ter tantos músicos excelentes. Pode vir, todos os irmãos do Ministério de Louvor, né? Eu queria fazer uma pergunta técnica. Os coristas são considerados músicos? Então, também são músicos agora? Jesus, nem sabia. Então, né, os coristas também, vem cá. Olha, gente, coisa boa. O Iron, né? Eu vi ele regendo um coral lá na primeira igreja semana passada, das gerações, né? Adolescentes, jovens. Vem cá, Iron, por favor. Pela tese do João, o Rubens toca nicofone. Então, é todo mundo que canta mesmo. Ô, gente, Deus é criativo e muito abençoador nas nossas vidas, né? Mas, sinceramente falando, eu não sou músico no sentido técnico, né, da profissão, mas se tem uma das coisas boas que Deus tem nos dado é a música, amém, irmãos? Motivo de gratidão, de glorificar a Deus por essa coisa linda chamada música que enfeita a nossa vida. Nesse momento, a gente vai agradecer a Deus também, interceder pela vida da Fabíola, esposa do Celso. Ela fez uma cirurgia essa semana, está se recuperando, cirurgia bem importante. Continue orando por ela,
para que Deus complete ali a recuperação. E também queria agradecer pela vida da Eliana e do Carlos Henrique, né? Essa semana fizeram ultrassom, ela está com o bebê, esperando o bebê de 4 meses, né? Ah, é Pedro Henrique, tá? É bem, vocês não estão aqui agora não, né? Mas ela falou, pastor, pode falar, então estou falando com uma alegria, né? Motivo de muita gratidão, esse casal amado aí, aguardando a chegada desse bebê. Também eu queria, irmãos, que a gente orasse, enquanto cantava essa última música, Rubens, eu lembrei de uma mensagem que eu li agora pela manhã, não vou ler aqui que vai demorar, mas eu vou mandar para o WhatsApp da igreja. A esposa do reverendo Ludigero Bonilli de Moraes, a Regina, foi minha professora de português no seminário, essa semana descobriu um câncer, eu esqueço o nome técnico, mas é desse que tem que trocar o sangue, né, a medula, né, isso. E é um estado bem grave, e eu vou mandar a mensagem que ele mandou para o WhatsApp para os irmãos verem o que é esse cântico aqui vivido na prática. Como eles estão experimentando esse momento, que obviamente é um momento de dor, mas uma comunhão com Deus, uma serenidade, uma graça. E enquanto eu li a mensagem hoje pela manhã, eu não consegui ficar sem me emocionar. Não somente com a dor, mas com o poder de Deus na vida daqueles irmãos, da primeira igreja presbiteriana de BH. Vamos acompanhá-los em oração, vamos partilhar essa dor e também a alegria de saber que Deus está cuidando deles. Amém, meus irmãos? Queria pedir às crianças para virem também. Vem, crianças, vamos orar por vocês, papai e mamãe, para o culto infantil. A nossa diretora de música estará no culto da noite, né? Eu não estarei, peço até ao Rubens que ore por ela, junto aqui. Motivo de alegria também, né, Ângela Maia? Irmãos, hoje eu estarei pregando a igreja de Santana, batizando Dona Olívia. Dona Olívia é mãe da Ângela Maia, né? Ângela Maia rendeu-se ao Senhor logo no início dessa igreja, é membro dessa igreja, e depois de muitos anos de semeadura, de cuidado daquela semente, hoje nós vamos escolher esse fruto lindo, né, Ângela? Quem quiser ir com a gente, né? A gente vai estar lá hoje, celebrando lá em Santana, na igreja de Santana, e também é um fruto dessa igreja, porque a Dona Olívia se converteu ao Senhor Jesus por ocasião de um pequeno grupo. Fizemos toda a reunião e eu preguei e não fiz apelo. Quando eu passei para ela a palavra para ela agradecer pelo momento de culto, ela falou assim, chega de esperar, eu quero Jesus, eu quero a vida eterna. Irmãos, eu não apelei, mas o Espírito Santo apelou tão forte que ela se entregou desesperadamente. Foi há 2 anos atrás, foi lindo, não foi, Ângela? E hoje ela será batizada. Você pode dizer glória a Deus? Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa manhã de festa. Celebramos ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que nos amou em Cristo e nos ama pelo Espírito a cada dia. Te louvamos pelos músicos, por essa habilidade linda que o Senhor colocou na vida de alguns irmãos, para, ó Deus, fazer a festa com a música. E obrigado porque a música faz parte também da igreja do Senhor aqui na terra, e fará parte por toda a eternidade. Deus, que esses músicos honrem ao Senhor com suas vidas, e este talento tão lindo, Senhor. Deus, obrigado pela vida dos aniversariantes, gente do Senhor, a quem o Senhor tem acrescentado mais um ano de vida pessoal e de vida conjugal. Que eles celebrem ao Senhor com alegria. Obrigado pela palavra do Senhor que será trazida através do pastor Eudi, através dos professores de crianças. Senhor, recebemos a Tua palavra com alegria, porque é alimento para a nossa vida. Não deixe, Deus, que haja distração, mas que haja, Deus, realmente atenção ao que o Espírito Santo quer dizer à igreja nesta manhã. Senhor Deus, nós queremos rogar ao Senhor pelos enfermos. A nossa irmã Fabíola operou. Obrigado porque foi tudo bem na cirurgia. Deus, que ela possa ter toda a graça do Senhor, assistência do Teu Espírito, para uma recuperação completa em nome de Jesus. Senhor, agora nós queremos lembrar do reverendo Ludigero, da Regina. Senhor, um momento difícil, mas um momento que certamente a Tua graça está sendo superabundante na vida daqueles irmãos. Deus, rogamos mesmo para aquela igreja que também certamente está sofrendo ali agora com eles, mas que eles possam ver também o Senhor agir com tanto poder, tanto quanto o Senhor já operou, o que o Senhor quiser operar. Senhor, essa é a nossa fé, é a nossa esperança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, as crianças podem subir, e nosso reverendo pastor Eudi estará ministrando a palavra de Deus.
Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no texto de Atos. Atos, capítulo 17. Creio que a maioria estava aqui no domingo passado. E eu queria lembrar a pregação de domingo passado. Foi o nosso irmão presbítero Luiz, carinhosamente chamado de Lula, o nosso Lula. E ele pregou sobre esse texto. Vou pegar um gancho desse texto. Atos capítulo 17. E precisamente os versículos 30 e 31. Atos 17, versículos 30 e 31. Naquela ocasião, falando sobre esse texto, diz assim, esse pedaço, esses dois versículos: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse mês nós temos nos detido mais na reflexão sobre missões. E hoje, lembrando desse texto, que não é o nosso texto base de hoje de manhã, nós vamos nos deter no tema missões e o seu destino final. Vamos olhar para frente. Vamos olhar para o futuro. Vamos olhar para a eternidade. Vamos orar mais uma vez? Graças te damos, Senhor, pelo prazer, privilégio, ó Pai, de estarmos aqui. Ó Senhor, o Senhor nos trouxe, estamos reunidos em igreja. Queremos, em nome de Jesus, clamar a Ti, que o Senhor nos fale ao coração, nos instrua, nos edifique, nos motive, nos fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos abrir para o nosso texto mesmo. Mateus, capítulo 24. E vamos ler os versículos 1 a 14. Já tem algum tempo que eu sinto um desejo de falar sobre o que nós vamos falar hoje. E para quem tem um certo tempo, vai lembrar do que eu vou falar. No século passado, década de 70, década de 80, existia uma expectativa quase que a flor da pele sobre a volta de Jesus. Multiplicavam-se várias literaturas sobre a volta de Jesus. Havia expectativa de que talvez o mundo não chegasse ao ano 2000. Havia uma expectativa tão grande que algo aconteceria até 1987. E depois eu vou explicar por quê. De repente, passou-se o ano 87, 88, 89, 90, 2000, 2005, e as pessoas parecem que descansaram sobre esse assunto. É a volta de Cristo. E não é bem assim que a palavra de Deus trata esse assunto. Vamos ler o texto? É um texto, 14 versículos. Eu peço assim aos irmãos que apenas acompanhem a leitura. Diz assim:
Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Alguns estudiosos dizem que isso teria acontecido numa terça-feira à tarde. Estamos vivendo aqui já o final do ministério de Cristo na terra. Capítulos 22 e 23 de Mateus e os seus correlatos nos evangelhos sinóticos mostram que ele tinha chegado em Jerusalém montado num jumento. As pessoas aclamavam a Jesus: Hosana ao filho de Davi. Também nos capítulos anteriores, Jesus entra em confronto, em discussão verbal com a liderança religiosa em Jerusalém. E no versículo, precisamente 38, do capítulo anterior, ele diz: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Ele estava no templo. Sai do templo, como eu disse, como alguns afirmam, provavelmente uma terça-feira à tarde, e o sol provavelmente iluminando a cidade de Jerusalém, e daquela posição, vendo precisamente o templo, aquele majestoso templo construído pelo rei Herodes, e em construção. E os discípulos se chegam para conversar com Jesus. Eles ouviram tudo. E eles entenderam o que Jesus disse. Para o judeu naquela época, o que significava o templo? O que significava o templo? Lembrando rapidamente que aquele povo saiu do Egito, chegou à terra de Canaã e por muito tempo eles tinham uma tenda móvel. E agora não é meu propósito dizer todo o significado dele, que representava a presença do Deus de Israel com o seu povo. Então, Davi quis construir um templo. Até então não existia um lugar fixo. E Deus disse que ele não iria construir, mas o seu filho Salomão.
E Salomão constrói um prédio belíssimo, riquíssimo. E aquilo era o orgulho da nação. Representava para eles que Deus estava protegendo a nação, estava abençoando a nação, que Deus era por Israel. E com as suas constantes apostasias, Deus remove aquele prédio da sua presença, eles vão ser deportados, a nação fica 70 anos de cativeiro babilônico, e quando a nação pensava que não existiria mais a graça de Deus sobre eles, Deus concede o retorno da nação, é construído um segundo templo, e aí o povo se anima, mas logo com o passar dos séculos, mais adiante, mais guerras, há o Império Romano entrando em Israel, e então Herodes revitaliza o templo, constrói um templo maravilhoso, e eles pensam, Deus está conosco. O templo representa isso para nós. E, na verdade, aquele templo nada mais era do que a necessidade do cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que o sol da manhã, o Messias, iria adentrar aquele templo. Por isso que a glória do último templo seria maior que a glória do primeiro templo, porque o Senhor Jesus entrava lá. Entrando naquele templo, ele confronta com o orgulho da nação. E o orgulho é representado pela nata da liderança religiosa, que era extremamente hipócrita. E ele diz assim, a vossa casa ficará vazia. Os apóstolos, os discípulos, entenderam isso? Chegam lá, olhando para aquele templo maravilhoso, lindo, e falam para Jesus, antes de sair do templo, e antes de chegar mesmo no Monte das Oliveiras, que construções, que beleza, como que provocando a Jesus, Senhor, o Senhor disse que a vossa casa ficará deserta, mas olha que construções, diz algum historiador, Flávio Joséfo, que havia pedras na construção de 14 metros, uma pedra de 14 metros, a construção era belíssima, e Jesus fala, nosso texto, versículo 1 e 2, né? Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E é aí que eles chegam para Jesus. Eles ficam assustados, peraí, vai derrubar o nosso templo? Jesus era muito ousado, quem lembra do Evangelho de João, no início dos seus capítulos, quando ele estava, numa das vezes que ele estava no templo, ele falou, destruí esse templo, em 3 dias o reedificarei. Lembra disso? Ele está falando do seu próprio corpo, mas aqui ele não está falando do seu corpo, ele está falando do templo. Isso era uma ofensa para o povo daqui de Israel, era mexer com os brios da nação. Era pior que ver o Brasil perder de 7-1 para a Alemanha. Pior. Não dá. É pior que isso. Imagina, eu estava vendo o jogo naquele dia. Imagina isso. Jesus. Então nos conta, detalha essa história, fala para nós. Dize-nos quando sucederão essas coisas. E agora, meus irmãos, tão importante quanto ler Bíblia é pedir a Deus a iluminação para compreender a palavra. E uma das regras básicas para se compreender a palavra é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Vamos entender os termos que os discípulos perguntaram. Alguns erram na interpretação por não compreender as coisas como são colocadas pelo próprio texto. Veja só aqui. Diz-nos quando sucederão estas coisas. O quê? O que ele falou antes. A destruição do templo, pedra sobre pedra não vai ficar. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Fim do mundo. Esse é um tema muito recorrente, não é novo, e mesmo no Velho Testamento já se falava sobre isso. Muitos profetas da Bíblia falam sobre isso.
Talvez o mais conhecido seja, talvez, o profeta Daniel, que trabalha muito bem sobre esse assunto. E tem uma íntima relação com esse grande discurso e pregação de Jesus, que hoje eu não tenho oportunidade de dizer todo, bem que gostaria, mas vou deixar para uma outra oportunidade completar essa pregação, o texto de capítulo 24 todo, né? Então, ele diz o seguinte, eles estão preocupados, interessados com o fim do mundo. Se vocês entrarem na internet e colocarem lá, pesquisar no Google, vocês vão ver muita coisa sobre isso. Gente até determinando, como no início do ano eu vi, gente falando o seguinte, olha, deve acontecer em setembro, nós estamos em novembro. Não aconteceu nada, né? E ele vai dizer algumas coisas. A primeira coisa que ele vai fazer sobre isso é o seguinte, eles pedem sinal, nos dê um sinal. E a primeira coisa que nós vamos ver aqui é o seguinte, que, na verdade, ele não vai dar um sinal, ele vai falar sobre ocasião, a multiplicidade de sinais e sobre a consumação do século. Primeira coisa sobre ocasião. E Jesus deixa bem claro nos versículos 4 e 5. Vejam comigo, meus irmãos. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro sinal que Jesus diz é o seguinte, que esse tempo, essa ocasião, vai ser uma ocasião de engano. Engano. O engano vai estar muito forte nessa época. Eu quero dizer para os irmãos que o engano sempre existiu, mas vai chegar um tempo que ele vai ser muito maior. Eu gosto de história, e há lances na história que mostram esse engano, quando ele é mais forte. Talvez o engano mais recente, que demonstre isso com mais clareza, tenha sido o evento da Segunda Guerra Mundial. O que antecedeu, como uma nação inteira foi tão ludibriada para seguir uma mentira. E quem viveu, que as pessoas que foram e ainda estão vivas hoje, e estavam lá, e ouviram, disseram que era uma coisa indescritível. Não é meu ponto hoje de se dizer sobre isso, mas sim, que se eles pediram um sinal, ele está dizendo, acautelai-vos, cuidado com o engano. Acontece que, se a igreja deve se prevenir de engano, Jesus disse bem claro, todo engano, ninguém vos engane. Virão muitos dizendo, em nome de Cristo, aparência. E o diabo é mestre em disfarce. Um texto da Bíblia diz que ele é capaz de se transformar em anjo de luz, e os seus ministros em ministros de justiça. Como Cristo. E até, no versículo 11, como profetas. Enganarão a muitos, e ocorrerá uma grande apostasia. A apostasia já existe há muito tempo, mas a Bíblia diz que chegará um momento em que ela vai ser muito maior. Outra coisa, multiplicação de sinais. Eles pediram um, e Jesus vai dar mais do que um. Versículos 6 a 12. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Durante a história, muitos pensaram que as guerras, as convulsões sociais, seriam uma iminência da volta de Cristo. Não é isso que Jesus fala. Ele diz, vede, não vos assusteis. E ele disse assustar mesmo. Tragédias que acontecem, essa agora há pouco em Paris, e o repórter dizendo o seguinte, como uma pessoa pode não se sensibilizar com essa história? Pessoas, no final de tarde, se reunindo com seus amigos, com suas histórias de vidas variadas, são surpreendidas numa sexta-feira 13, são mortas por nada. Alguns começam a se assustar, e é para se assustar. Isso nos assusta. Mas Jesus disse, não vos assusteis, porque é necessário, assim aconteceu.
acontecer, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Teve quem já fez esse levantamento, que durante uns 300 anos para trás, ocorreram mais ou menos umas 300 guerras ou conflitos na Europa. Isso que eu vou falar foi um dito de Einstein. Segundo a contagem dele, do que se entende por história da humanidade, em torno de uns 6.000 anos registrados, nós temos aproximadamente apenas 200 anos de paz. Guerras e rumores de guerras, isso é uma constante na história humana. Mas, na verdade, há uma intensificação quanto mais perto chegamos da volta de Jesus. Versículo 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso também não é uma novidade, mas a intensificação são sinais de que o relógio de Deus está andando. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Ele fala, então, sobre a perseguição da igreja. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mais uma vez eu vou dizer, perseguição à igreja tem desde o início. Só para termos uma ideia, ao início da igreja, os 3 primeiros séculos, foi de tremenda perseguição. Sempre tivemos perseguição. E a Bíblia é mais ousada em dizer que todo aquele que quer viver de forma piedosa e justa diante de Deus, diante de Cristo, sendo cristão, será perseguido. De uma forma ou de outra. E se você não é perseguido, cuidado. Porque o mundo não pode amar aquilo que não é dele. O mundo não ama o povo de Deus. O mundo não ama o que é de Deus, porque o mundo está em constante conflito com Deus. Então, isso faz sentido. Mas nós não estamos falando de apenas perseguição, mas estamos falando da intensidade da perseguição. Também isso eu quero deixar para um detalhamento mais para frente, em outra pregação, talvez. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E é triste perceber isso. Talvez irmãos que sejam da área da segurança pública tenham dados mais precisos, mas isso, de fato, se intensifica quanto mais o tempo passa. Ontem fui para uma festa de aniversário de uma criança, uma das colegas das minhas filhas, conversando com alguém, e eu comentando sobre algumas coisas que hoje não faz sentido para os nossos filhos ou os nossos adolescentes. Por exemplo, alguém aqui, quando era menor, mais novo, né, gostava de ler as revistinhas da Mônica? Eu lia direto, né? Lia e ria, né? Elas estão vendendo até hoje nas bancas, mas ela tem um quadro nela que não bate com os dias de hoje. Sabe qual é? Eu vou para o trabalho, por exemplo, a pé, todos os dias. Eu acho maravilhoso, andar uns 15, 20 minutos. Parei com esse negócio de andar de ônibus. E eu percebo, por exemplo, que lá onde eu moro, raramente você vê crianças brincando na rua. Na revistinha, a Mônica, o Cebolinha, né? Magali, a Mônica é dona da rua. Eles vivem brincando na rua. Essa foi a minha realidade. Eu brincava na rua. Eu, com 5 anos, eu ia sozinho de casa até o jardim da infância. Ninguém mexia comigo. Assim foi com minha esposa também. Alguém aqui tem coragem de fazer isso? Alguém tem coragem de fazer isso hoje? Vocês têm? Uma criança de 5, 6 anos. Filho, então vai para a escola. Tem? Não tem. Não tem. É outro quadro. A violência e a iniquidade já se multiplicou. E está se multiplicando numa taxa assustadora. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão muitos. Quando fala falsos profetas, alguém vai dizer o seguinte:
Não é uma coisa semelhante ao versículo anterior, uns dizendo eu sou o Cristo. Não, esses profetas, esses aqui, eles saem de dentro da igreja. Falsos profetas, profetas e mestres têm uma íntima relação. Ele está dizendo que há uma agressão ao povo de Deus de origem externa e também de origem interna. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Todos esses sinais, eles crescem em intensidade. E eu creio que aqui ninguém, nesse auditório, pode dizer assim, não está acontecendo. Todos aqui vão concordar que isso tudo já está acontecendo. Porém, essas coisas todas são apenas etapas. Jesus está preocupado com outra coisa, ele quer focar na mente dos seus discípulos um assunto mais importante. Como eu disse, nas décadas de 70 e 80, havia uma preocupação muito grande com a volta de Cristo. Parece que quase sempre que a história relata sobre o final de um século ou o final de um milênio, as pessoas ficam alvoroçadas com isso. Nas iminências de virar para o ano 1000, as pessoas estavam realmente preocupadíssimas com a volta de Jesus. E alguma coisa aconteceu no século passado também. Chegou um pastor interessante, lá onde eu estava, na primeira igreja, dizendo o seguinte, que ele queria organizar uma grande caravana de pastores, né, pelo mundo inteiro, para ir lá em Jerusalém no ano 2000 e fazer um coral, ou fazer uma procissão nas muralhas da grande cidade, né? E falou o seguinte, olha, o custo é tanto, pode dividir, porque aí Jesus volta, você não precisa pagar. Olha só, o homem foi, quem pagou, pensando que não ia pagar, a prestação está pagando. Pode? Pois é. Não temos como determinar quando. Não temos. Esse é outro ponto que eu não posso dizer agora. Gostaria muito. Mas Jesus está preocupado com outra coisa. Naquela época, eles entendiam por uma determinada linha teológica que o relógio de Deus se chamava Israel. E aí eles traçaram uma cronologia da volta de Cristo. Eu tenho esse comentário, e muitos devem ter esse comentário também, muito famoso, versículo por versículo, quando chega, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 20, eles dizem claramente, e quando foi em 1986, o exército da Rússia, da União Soviética, vai invadir Israel, e aí vai ter os 3 anos e meio de grande tribulação. O cara já determinou tudo. Nós estamos no ano 2015, não aconteceu nada. Não é esse o relógio de Deus, gente. Jesus deixa esse assunto muito claro. Vocês querem um sinal? Vocês querem realmente saber sobre a consumação do século? E será pregado. Primeiro, ele fala sobre perseverança. Ele fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E segundo, a pregação do Evangelho. Tem uma palavra que eu li aqui, né? A relevância das missões. Nós estamos aqui porque outras pessoas deixaram os seus confortos e vieram aqui para o Brasil. Eu vejo esse casal, graças a Deus, pela mão de Deus, se dispondo a ir para outro lugar. Deus abençoe vocês. Muitíssimo. Né? A importância, a relevância disso, do testemunho, quando alguém fala sobre missões, pode ser levado a pensar as missões apenas as missões transculturais. Não. Jesus falou para que fôssemos pregando o Evangelho o tempo todo. E eu quero falar sobre isso, que missões sim, testemunho sim, evangelização sim, é o relógio de Deus.
quero falar para vocês um breve relato. Não é minha intenção me prolongar. Por exemplo, eis o relógio de Deus, período apostólico. Naquele período, o Império Romano praticamente foi alcançado. Chegou-se a mais ou menos 500.000 de cristãos. Período de 100 a 303, penetrou mais no mundo conhecido, apesar das 10 grandes perseguições e 174.000 mártires. 303 a 800, de Constantino a Carlos Magnus. Outros países da Europa Ocidental, temos pessoas como Filas, Patrick, Columba, Agostinho e Bonifácio, sendo esses os grandes propagadores do Evangelho, do cristianismo. Aproximadamente no ano 600, tivemos um grande revés, é o surgimento do islamismo, e eles conseguem banir o cristianismo da Ásia e da África do Norte. 800 a 1517, de Carlos Magnus a Lutero. Noruega, Islândia, Groenlândia, os eslavos orientais se convertem em massa ao cristianismo. Época das cruzadas, causando sequelas históricas com consequências até os dias atuais. De 1517 a 1792, surgimento de muitas sociedades missionárias que levam o evangelho cada vez mais para o oeste. De 1792 aos dias atuais, o ano em que William Carey, durante uma conferência de ministros, propôs a discussão do tema o dever dos cristãos de intentar a difusão do evangelho entre as nações pagãs. Em 31 de maio deste mesmo ano, esse homem realmente leva grandes pessoas a se disporem a saírem do seu conforto. E aí, Índia, Ásia, Sul Oriental, China, Japão e Coreia, nações que são alcançadas viajando pelo Pacífico, recebem o Evangelho. Esse pequeno relato, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: nós temos que pensar em alguns pontos importantes para nós hoje de manhã. Primeiro, em que nós vamos investir? Seria sensato, meus irmãos, e eu sou da área financeira também, você investir em alguma coisa de pouquíssima duração? Você investiria em algo de pouquíssima duração? Por exemplo, carro. Quem é que não gosta de carro aqui? Raramente alguém não gosta de carro, né? Mas alguém diria assim para você: olha, eu tenho um carro, um modelo excelente aqui, certo? Esporte, ou do jeito que você quiser. Maravilhoso. Ele custa, vou chutar um valor aqui, tantos R$1.000, ok? Olha, os seus olhos brilham, mas tem uma nota: ele vai durar só 5 anos. Por acaso, os carros não estão durando muito mesmo, não, né? Só 5 anos. E você investe aquele dinheiro naquilo que vai durar apenas 5 anos. E alguém chega para você: olha, eu não tenho carro para te oferecer para você investir, não. Mas eu vou te dizer o seguinte: invista numa aplicação que vai te render por 50 anos. Existe isso, tá? Aí você pensa: o que eu vou escolher? Um investimento que dura 5 anos ou um que dura 50 anos? Queridos, nós temos o melhor investimento. Aquele que vai render por toda a eternidade. Jesus uma vez disse essa parábola, que das riquezas de origem iníqua deveríamos fazer e amigos para a eternidade. Muita gente não entende essa parábola. As origens iníquas é o tempo aqui e agora. É o que nós temos. Os amigos da eternidade são as pessoas que alcançamos. Missões, o seu destino final é a eternidade. Não fazemos missões por fazer missões. Não fazemos missões simplesmente para que o orgulho denominacional possa dizer: conseguimos alcançar mais pessoas, a taxa de crescimento da igreja aumentou, plantamos não sei quantas igrejas a mais. Não fazemos missões para isso. Fazemos missões porque nossos olhos estão na eternidade. Vamos orar? Pai Santo, rogamos a Ti, ó Senhor, que a Tua palavra nos comova,
Uma única pregação de Carey movimentou tanta gente. Não está em nós, vasos de barro, mudar ou motivar ninguém, mas está no teu espírito. Ó Deus, move as nossas entranhas para amar o que o Senhor ama, para desejar o que o Senhor deseja e para executar o que o Senhor ordena. É o que te rogamos, em nome de Jesus. Amém. A banda Verso Livre está com a palavra para a gente cantar a última canção. Só queria saber se o pastor Lira está aqui no culto. Se estiver, levanta a mão, Lira. Vem cá, meu querido. Marcos Nath está aqui no culto. Se estiver também. Não está, né? Pastor Lira pastoreou a igreja presbiteriana de Nilópolis por vários anos. Esse ano está de licença médica, então estava morando aqui por um tempo de descanso. Mas, como diz a minha mãe, enquanto descansa, carrega pedra, né? E, na verdade, morando aqui próximo ao nosso templo, ele e sua família, se a Silvia estiver aqui também, eu queria que ela viesse, as crianças, esteve cooperando conosco aqui nessa igreja, de forma completamente voluntária, ou seja, sem nenhuma remuneração. E ele lecionou a escola dominical, pregou N vezes, foi a Santa Maria de Jetibá várias vezes, e foi um tempo assim que a igreja presbiteriana de Jardim Camburi foi muito abençoada. Quem foi abençoado pela vida do pastor Lira, diga amém. Muitos, né? Foram testemunhos lindos. Então, eu queria agradecer, viu, pastor Lira, pelo seu tempo aqui. Por que eu estou fazendo isso aqui agora? Porque ele vai assumir agora, a partir de dezembro, o pastorado da igreja presbiteriana de Cobilândia. Então, pode ser que uma vez ou outra ele esteja aqui visitando, mas não poderá mais estar servindo como serviu de forma tão carinhosa aqui com tanto tempo. Então, a gente quer agradecer a Deus pela sua vida, viu? Em nome de Jesus, seja muito próspero e feliz. Boa notícia é que ele vai continuar morando aqui em Jardim Camburi, né? Então, a gente vai se esbarrar aí de vez em quando, e muito obrigado mesmo. Eu que agradeço à igreja pela hospitalidade, ao pastor Ronildo, ao conselho da igreja, e dizer que, como muitos que chegaram aqui este ano e têm chegado, essa igreja foi uma bênção para a minha vida e para a vida da minha família. Nós chegamos aqui muito mal, fisicamente, emocionalmente, chegamos mesmo precisando de um tempo de descanso. O conselho da minha igreja no Rio de Janeiro entendeu isso ano passado, por causa do atestado médico, e me liberou para eu morar onde eu quisesse, que a igreja iria me apoiar, a igreja lá. Poderia continuar morando no Rio, ou vir para cá, ou para Minas, e Deus nos orientou a vir para cá, perto das irmãs, né, a Silvia, a Magna, esposa do pastor Ronildo, e a Daniela, esposa do pastor Marcelino, que mora na Serra. E esse tempo foi um tempo de bênção para a nossa vida, porque Deus nos curou, Deus nos restaurou, nesse clima tão bom aqui de Vitória, nessa igreja tão amada, né, e amável, que nos acolheu. O conselho também nos acolheu de braços abertos, como também acolheu o pastor Eldi e tantos outros que têm chegado. Então, só tenho a agradecer, na verdade, eu que fui abençoado pela vida de vocês, e que Deus continue usando vocês para continuarem acolhendo as pessoas, acolhendo os missionários, acolhendo os novos convertidos e todos aqueles que Deus enviar neste lugar para serem cuidados. Muito obrigado em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Eu perguntei pelo Marcos Nath, porque ele vai lecionar às 6 horas da tarde, uma classe de escola bíblica, falando sobre trabalho e ética social. Então, se você veio ao culto agora de manhã, mas não veio à escola bíblica, venha às 6 horas da tarde estudar a palavra de Deus. À noite teremos também o nosso segundo culto, com a banda Verso Livre ministrando. Convide alguém, indique para alguém vir aqui, celebrar a Deus juntos. Nós vamos cantar essa canção com Verso Livre, depois o pastor Lira estará encerrando o culto, impetrando a bênção, e eu, o pastor Eldi e os missionários estaremos à porta cumprimentando os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, e agradecemos muito, principalmente pela palavra ministrada, que diz que um dos sinais seria que nós seríamos odiados por todas as nações. E isso a gente vem se intensificando, né? O Estado Islâmico nos chama do povo da cruz de maneira pejorativa. A Europa pós-cristã nos coloca como se acreditássemos em mito,
A ciência, a filosofia matou Deus e erigiu em seu lugar a razão. E o mundo, gente, tem nos reputado como odiados, como pessoas desprezíveis. Basta olhar. E nós louvamos a Deus porque nós podemos carregar um nome, que é o nome de Jesus. E quando esse nome for carregado por nós e levado a todas as nações, o Senhor Jesus virá. E aí todo aquele que não conheceu, o conhecerá e dobrará o joelho diante do Senhor, o Todo-Poderoso. Santo nome incomparável, tem Jesus, o amado meu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma a teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do Nome bom. porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Aleluia, glória a Deus. Pois. Reverendo Ronildo, Reverendo Eudi, Conselho da Igreja Presbiteriana de Jardim Camburi, todos os membros, queridos, visitantes, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre cada um dos irmãos levante sempre o seu rosto e vos dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
Já dá pra montar uma banda aí, cara. Montar uma banda aí, ó.